103. Regressor Instruction. Capítulo 511. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. N/T. Capítulo na visão de Alma Gêmea, Leigi, Lindell. Não importa o quanto eu pense, é definitivamente Lindell. Mas, senhorita Leigi, seria muito arriscado retirarmos as tropas. Não temos outra escolha. Não quero desfazer o que conquistamos até agora, mas como os demônios estão agindo dessa maneira, não temos outra escolha a não ser fazê-lo. Ele está sendo tão agressivo, então realmente acho que ele está inconsciente. No entanto, ainda posso ver traços do vice-mestre da Guilda Azul com base nas ações dos demônios até agora. Ponto. Estamos retirando as tropas. Sinto muito, mas não vou aceitar nenhuma outra sugestão. Por favor, informe o líder das bases. Além disso, envie uma ordem de evacuação para Lindell e para todas as pequenas cidades agora mesmo. Certifique-se de que as cidades estejam completamente vazias até hoje. Para Lindell, a cidade precisa estar vazia em 5 horas. Mas não deveríamos ouvir a opinião dos outros primeiro? Os comandantes de campo nas linhas defensivas provavelmente discordarão. Acho que deveria. Estou preocupada que o que criamos seja arruinado por essa ordem. Entendo, mas estamos em uma emergência. Não temos tempo a perder em discussões inúteis. As tropas em Everia certamente ficarão ansiosas por perder as bases, mas elas não precisarão dessas bases. Tenho certeza que os demônios estão visando Lindell, então eles entenderão que não tivemos outra escolha quando chegar a hora. Expliquei. O que você quer dizer? Pense em como os demônios conseguem obter a mana que precisam para permanecer aqui. Ah! Exatamente. Eles precisam de mais humanos para permanecer aqui. A energia de Belial perto de Everia é provavelmente uma distração para ocultar os planos de atacar Lindell. Tenho certeza que o objetivo dos demônios é permanecer aqui por um período prolongado. Uma vez que eles capturem Lindell, que está localizada no meio do continente, será apenas uma questão de tempo até que dominem todo o continente. Afinal, Lindell também é o centro da economia do sagrado país democrático. Então, a próxima batalha provavelmente será a batalha final. Ela determinará o futuro do continente. De qualquer forma, vamos nos encontrar novamente em exatamente 1 hora. Na próxima hora, quero que você entregue as notícias para a equipe de comando e equipe estratégica em todas as bases. Quando nos encontrarmos novamente, começaremos a discutir a próxima batalha. Sim, senhora. Será uma reunião longa. Agradeço a todos. Deveríamos ser nós que deveríamos agradecer a você. Uf. Houve um som de clique quando as portas se fecharam quando os membros da equipe estratégica finalmente recuaram como uma maré. Olhei pela janela e a melancolia era palpável. Tinham-se passado alguns dias desde que comecei a ter todos os tipos de pensamentos. No entanto, na verdade, me senti um pouco aliviada quando percebi o que estava acontecendo. Uma estranha paixão começou a arder dentro de mim. Chorei muito quando o incidente começou, mas foi tudo porque estava confusa. Qualquer um em meu lugar teria feito o mesmo. Aquele bastardo, Escória. Tinha minhas dúvidas. Não conseguia entender como a Escória foi raptado pelos demônios enquanto ajudava os refugiados da Federação. Ele é egoísta e mais resistente que uma barata, então me incomodou o fato de ele ter escolhido se colocar em perigo. Definitivamente estava deixando alguma coisa passar, mas dar um branco nos humanos diante de uma crise. Uma parte de mim começou a me sentir ansiosa, então tentei desesperadamente dormir para me livrar dessa ansiedade. Comecei a pensar que algo estava estranho quando o mestre da Guilda Azul despertou. Para ser mais exata, foi quando Kim Un-sung começou a falar sobre o seu sonho. Eu me pergunto se há alguém mais escória do que ele. Não faço ideia do porquê. Eu ainda estou confusa sobre por que Lee Ki-yong decidiu trabalhar com os demônios, mas tenho certeza que o objetivo de Do Ki-yong não é a extinção da humanidade. Ele se beneficiaria muito assim que a crise em andamento terminasse. Na verdade, ele já se beneficiou muito com o rápido crescimento da humanidade, que sempre foi um assunto muito discutido antes da crise ocorrer, até o despertar de Kim Un-sung. Claro. Tenho certeza de que ele também quer que o continente volte ao seu estado original antes do advento de Benigore. Definitivamente a maioria das pessoas no continente não faz ideia disso, mas se alguém examinasse tudo detalhadamente, veria que ele realmente não perderia nada com esse incidente.
Ele provavelmente se beneficiou. No entanto, o que mais me irritou foi que ele decidiu manter tudo em segredo de mim. Quando ouvi sobre o sonho de Kim Il-sung, fiquei tão surpresa que meu queixo e certeza que Shahira, Helena e Kazugano Yuno sentiam o mesmo. Em vez de uma das mulheres, ele decidiu se encontrar com Kim Il-sung. Fiquei completamente perplexo e furiosa. Porém, decidi me confortar dizendo a mim mesma que era melhor do que ele aparecer no sonho de outra vadia. Infelizmente, a reação de Kim Il-sung me fez perceber que algo não estava certo sobre a situação em si. Tenho certeza. Ele está lutando até agora. Ele disse que acreditava. Que ele aguentaria. Ele definitivamente me disse isso. Merda. Ah! Você está falando sobre essa técnica. Não me lembro exatamente como a desbloqueei, mas acredito que seja uma dádiva do Sr. Killong. Não, tenho certeza que é. Provavelmente ele pensa que não estou forte o suficiente no momento. Lee Killong, seu bastardo. Eu, sinceramente não sei como ele me visitou. Acho que ele notou que eu estava desmoronando. Se ele não tivesse me visitado, eu ainda estaria vagando no espaço que minha consciência tinha criado para mim. Tenho certeza. Tenho certeza de que ele descobriu que a consciência é capaz de criar um porto seguro para si mesma. Tenho certeza de que ele descobriu isso enquanto lutava consigo mesmo. Em outras palavras, ele não notou o fato de que estou triste. Lee Killong, seu bastardo. É claro que foi ótimo que ele tenha visitado Kim Il-sung. O quartel-general perguntou a Kim Il-sung sobre o encontro deles, e Kim Il-sung apenas respondeu, então não havia motivo para eu ficar brava. No entanto, os humanos tendem a focar em emoções inúteis, então senti como se Kim Il-sung estivesse sutilmente me provocando com seu sorriso. Ele também parecia estar me provocando enquanto falava sobre seu encontro com aquela escória, então naturalmente fiquei brava. Para ser exata, guardo rancor contra aquela escória. Quando ouvi minha amiga falando sobre como o namorado dela valorizava mais o amigo do que ela, eu apenas sorri zombeteiramente para ela. Mas agora que estou na mesma situação, não faço ideia do que fazer. Será que ele vai me visitar nos meus sonhos? Tenho certeza que todo mundo pensa a mesma coisa. Sei que é vergonhoso sentir ciúmes, mas não posso deixar de sentir ciúmes e raiva. Ao pensar em seu olhar corrompido, a sentir. Suas preferências são únicas, para dizer o mínimo. E ele é realmente sexy. Ele tinha olhos e cabelos prateados com sua aparência corrompida. Não gostei muito da máscara dele, mas até a máscara dele parecia sexy aos meus olhos. Não posso deixar de esperar que ele mantivesse o visual mesmo depois que a crise acabasse. Sua pele pálida, o que mostrava que ele mal sofreu depois de ser convocado aqui, ficou ainda mais pálida. Sua atuação como vilão também foi destaque, pois ele estava dando o seu melhor para não perder sua identidade original. Eu até salvei pessoalmente o vídeo dele olhando para a humanidade com aquele sorriso vil. Quanto ao vídeo recente em que ele corrompeu de elogia, senti um formigamento nas minhas partes baixas por algum motivo, e arrepios também percorreu por todo o meu corpo quando vi olhando para o dragão estúpido como se ela fosse algum tipo de inseto. Sei que o cabelo prateado e a aparência corrompida são clichês ultrapassados. No palco, retrata uma cena de tragédia, mas em retrospecto, o público provavelmente acharia demais. No entanto, ao relembrar da nova aparência dele, meu coração batia loucamente contra o peito. Ele é meu homem perfeito. Sempre gostei de sua personalidade, mas eu realmente gostei de sua aparência desta vez. Às vezes, ele era um pouco irritante, mas sua aparência é suficiente para eu perdoá-lo. Vou cair nisso desta vez também. Quero dizer, o que mais posso fazer? Continuei batendo os dedos na mesa enquanto imaginava coisas, mas meu pensamento foi interrompido por uma batida na porta. Não faz muito tempo desde que a reunião tinha terminado, mas disse para entrarem mesmo assim. Quando a porta se abriu, vi um mensageiro ansioso parado na porta. Senhorita Lei Ji. Sim. Acho que tenho uma ideia do que se trata. Tenho notícias de que os demônios nas bases principais da 27ª Legião estão diminuindo. Os comandantes de nossas bases podem começar a atacar essas bases imediatamente. Eu sabia. Tenho certeza de que eu tinha dito a eles que não tinham permissão para atacar. Lembro-os de minhas palavras. Lembro-os das minhas palavras. Lembro-os de que estamos desistindo de conquistar bases. Eles detectaram algum movimento da força principal do inimigo? Eles não têm certeza sobre o destino,
Mas os demônios aparentemente estão deixando-o amer. Como esperado. Não há nada mais gratificante do que a suposição se mostrando correta. Seria mentira dizer que eu não estava ambiciosa sobre minha suposição, mas como esperado, meu homem acabou escolhendo Lindell como fase final. Não é realmente estranho, porque Lindell fica no meio do continente, e é o principal centro econômico do sagrado país democrático. É também a cidade onde a maioria dos aventureiros daria seus primeiros passos no mundo real. Além de alcançar seus objetivos, tenho certeza de que ele tem mais razões para escolher Lindell como fase final. Enfim, Lindell não é ruim, especialmente para alguém como ele, que sempre estava obcecado com a qualidade da produção. Ele estava familiarizado com Lindell, então era o lugar mais adequado para encerrar as coisas de forma esplêndida. O capítulo final seria entre Doon Kyong e os membros da Guilda Azul, que estavam desesperados para fazê-lo voltar a si. Seria entre o espadachim da luz e Doon Kyong, que havia transcendido seus limites usando o poder dos demônios. Considerando que ele decidiu recrutar Dialogia, é seguro dizer que ele tentaria lutar contra Kim Sung mano a mano. Puxa. Com licença. Não é nada. Nada mesmo. Estou preparada para mostrar a ele como é uma verdadeira encenação e criaria um palco tão grandioso que ele esqueceria dos meus erros passados de criar cenários medíocres. Quero mostrar a ele como é uma verdadeira direção. Não sei o que está acontecendo, mas o fato de ele não me incluir em seus planos me faz pensar que ele estava me desprezando. Vou garantir que você perceba minhas verdadeiras capacidades. Mulheres competentes sempre parecem encantadoras. Poderia parecer um pouco forçado, mas o cenário onde Doon Kyong e Kim Sung se encontrariam é extremamente importante, então tenho que fazer algo que tornasse a situação ainda mais dramática. Comecei a pensar na cena de Doon Kyong e espadachim da luz, enquanto também pensava na formação das tropas. Eu realmente não quero ajudá-lo, pois ele basicamente havia me desprezado, mas o final tinha que transcender a perfeição. Um dia depois, ouvi a notícia de que o exército de demônios que visava Every estava recuando. Também ouvi as notícias de que toda a 27ª Legião estava indo em direção a Lindell. Definitivamente devo gravar isso. Não faço ideia se aquela versão de Lei Kyong permanecerá após o fim da crise em curso, então decidi capturar o máximo possível de vídeos e imagens de Doon Kyong. Dito isso, a névoa da guerra começou a se formar em Lindell. Regressor Instruction capítulo 512, N/T, capítulo na visão, Oscar, então você acabou ficando, Papa Basel. Você também decidiu ficar, senhorita Oscar. A União Continental, apesar de seus medos, permaneceu. Além disso, nenhum líder no mundo deve fugir em prol de sua própria sobrevivência. Cairei com o país democrático, vou morrer com o meu povo. Esse é meu papel final como uma líder incompetente. Em resposta, o Papa Basel assentiu. Seu temperamento sempre foi comparado ao fogo, até mesmo no Vaticano. Então o fato de eu não conseguir ver nenhum traço de seu temperamento significava que ele está aqui verdadeiramente preocupado. Ele parecia ter envelhecido alguns anos, e seu aspecto abatido parecia representar seus sentimentos. Tenho certeza de que simplesmente não era por causa dos demônios. O Papa Basel nunca havia tido um sono adequado desde que o incidente começou. Quando a notícia sobre o rapto do cardeal honorário Lei Kyong se espalhou, o Papa Basel se trancou na sala de oração. A estátua da deusa derramou lágrimas de sangue mais uma vez, o que levou o Papa Basel a se tornar ainda mais ávido em suas orações. Ele estava tão desesperado que não tinha ideia de que estava se desgastando. Temos os mesmos pensamentos. Envelheci e enfraqueci a ponto de nem conseguir lançar um feitiço divino direito. O fato de não podermos ficar juntos na linha de frente é uma maldição. Então como posso escapar do país democrático apenas para sobreviver? Tenho certeza. Tenho certeza de que vamos vencer. Então você não desistiu. Ah, na verdade, há alguns dias. Sim. Há alguns dias, recebi uma mensagem do mestre da Guilda Azul. O mestre da Guilda Azul. Sim, o espadachim da luz. Ele me disse para confiar nele e orar por ele. Ah. Ele me disse que o cardeal honorário Lei Kyong ainda está lutando contra o demônio dentro dele. Aparentemente, o cardeal honorário Lei Kyong o visitou e disse para ele não desistir. Ele também me disse que o cardeal honorário Lei Kyong queria que eu orasse por ele, para que ele tivesse forças suficientes para resistir ao demônio dentro dele.
Entendo. Estou envergonhado, senhorita Oscar. Desculpe. Estou muito envergonhado, repetiu Papa Basel. Estou envergonhado porque senti que fui pego em flagrante. Senti que o jovem herói me pegou em flagrante à beira de desistir, e senti que ele percebeu meu crescente ressentimento em relação ao Benigore. Tenho certeza de que o cardeal honorário Leikyon vai superar isso. Claro. Eu sei que ele vai. O cardeal honorário Leikyon definitivamente vai superar isso. A deusa Benigore jamais abandonará o seu servo. Claro, mas devemos superar o problema diante de nós, eu disse. Sim, acredito na deusa, nos guerreiros que estão lutando pelo futuro, pelo continente, e no cardeal honorário Leikyon, que com certeza está sofrendo muito enquanto falamos. Eu também. Ponto. Me sinto da mesma forma, enfatizei. Tive que conter meu sorriso amargo e olhar para a frente em silêncio. As pessoas de Lindell poderiam fugir, mas não vi ninguém fugindo. Todos sabiam que Lindell está prestes a ser envolvida pela escuridão, mas eu ainda vi pessoas se reunindo na praça para orar. Esta batalha determinará o destino do continente, disse o Papa Basel. As tropas eram aquelas que lutariam no campo de batalha, mas não eram as únicas que estavam lutando. Tenho certeza de que os habitantes, que estavam esperando pelo início da batalha decisiva, sabiam o que estava acontecendo. Disso eu tenho certeza. Caso contrário, eles não estariam ali. Uma mulher olhava para o céu enquanto segurava uma criança. Havia jovens sacerdotes orando, e soldados olhavam atentamente para a escuridão que se aproximava no horizonte. Vi um casal de mãos dadas e um jovem ajudando um casal idoso. Todos estavam fazendo sua parte. Tenho certeza de que eles acreditavam que o continente superaria essa crise e que isso não seria diferente de incidentes passados. E é por isso que devo ser firme. Infelizmente, não consegui conter que minhas lágrimas caíssem pelas minhas bochechas. Você tem que estar seguro, cardeal honorário Leikyon. Juntei minhas mãos e orei desesperadamente. Por favor, deusa Benigore. Orei por muitas coisas, pelo bem do continente, por sua paz e para que ele tivesse força suficiente para superar sua provação. Orei por ele para que um dia eu ouvisse me chamando de Ladiaris novamente. Orei pelo exército sagrado em Lindell. Orei para que eles superassem a provação iminente. Não fiquem nervosos, meus amigos. A deusa Benigore e o espadachim do pôr do sol estão conosco. Jamais cairemos. Nunca desistiremos da luz que perdemos até que o continente esteja em paz novamente. Brum. 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 Você está bem? Sim, eu estou bem. Você deve ser um voluntário. Sim, isso mesmo. Você parece meio velho. Na verdade, mais importante. Você deveria ter se aposentado há muito tempo. Sim, faz um tempo desde que me aposentei. Quanto mais subia, mais percebia que não poderia lidar com as responsabilidades. Por que você está aqui? Não lembro de estar forçando as pessoas a ficarem aqui, e você não está em condições de lutar. Seus ombros. Você não está ferido. Sou de Laios. Entendo. Fiquei um pouco aliviado ao ver o soldado assentindo lentamente, pois tenho uma ideia de por que o soldado estava aqui, apesar de seus ferimentos. Tenho certeza de que cada um tinha suas próprias razões para estar aqui, mas esse homem deve ter uma razão diferente para estar aqui. Ele era de Laios, e o homem começou a falar. Na verdade, não fiz nenhuma pergunta a ele, mas não tive escolha se não ouvir. Ele parecia nervoso, mas todos aqui estavam provavelmente nervosos por causa do exército iminente de demônios. Os corações das tropas da União Continental em Lindell batiam loucamente contra seus peitos a cada passo que os demônios davam, e a escuridão que traziam consigo nos enchia de medo. Tentei me distrair ouvindo o soldado ansioso. Minhas pernas tremiam, então eu não conseguia me mover direito. No entanto, tenho certeza de que a história que ele estava para me contar me daria forças. O soldado me contou sua história, e instantaneamente soube que tipo de história era. O cardeal honorário Leikyon salvou minha esposa e filha. Ponto. Tenho certeza que ele não se lembra. Na verdade, provavelmente, ele não faz ideia da minha existência. Tenho certeza de que sou apenas uma das muitas pessoas que devem a ele suas vidas, mas jamais vou esquecer como o cardeal honorário Leikyon estava naquele dia. Ele emanava tanto poder divino que seu corpo começou a deteriorar com a carga.
Ele nos protegeu do feitiço que a legião de demônio lançou. Uma visão que jamais vou esquecer. Essa é uma boa razão para voltar a empunhar sua arma, mas você não está com medo. Soei como se estivesse me perguntando a mesma coisa. Claro que estou com medo. Como eu não estaria com medo? Mas não me arrependo da minha decisão de vir para cá. Você é corajoso. Em mais um sentimento de culpa do que coragem. Se o cardeal honorário Lei Kyong não tivesse se esforçado naquele dia para proteger Laios, tenho certeza de que nada disso teria acontecido. Não há necessidade de se sentir culpado pelo passado. É por isso que você está aqui, afinal. Mas não é só você. Tenho certeza de que todos pensam o mesmo. Muitas pessoas se sentem agradecidas a ele. Ele deve tê-las ajudado indiretamente ou salvo de um incidente enorme. Entendo. As 3 guildas de Lindell, os habitantes de Lindell, os aventureiros do continente e os sacerdotes que seguem a deusa Benigore. Eles se reuniram aqui para salvá-lo, e ele ainda está lutando enquanto falamos. Aparentemente, ele apareceu no sonho do espadachim do pôr do sol e lhe deu o poder para salvar o continente, e eu também. Ouvi a voz dele. Sim, eu também ouvi. Tenho certeza de que ele está esperando desesperadamente por nós, e certamente ele acredita em nós do fundo do coração, então não podemos nos dar ao luxo de perder. Confie nas pessoas aqui e em seus camaradas que lutarão com você neste campo de batalha. Dei um tapinha no ombro dele para confortá-lo, e ele assentiu, parecendo ter ganhado um pouco de coragem. Senti um pouco de alívio porque não disse tudo isso apenas para confortar o soldado. Tenho certeza de que seus sentimentos vão alcançar o cardeal honorário Lei Kyong. Tenho certeza que sim. Ah! Eles vão alcançá-lo, então não se preocupe, uma voz entrou na conversa. Virei-me e vi um rosto familiar. O falante era um homem de grande porte, carregando um escudo que parecia ser ainda mais pesado e maior que seu próprio corpo. O homem de grande porte caminhava lentamente enquanto carregava o enorme escudo como se ele não pesasse nada. Eventualmente, ele chegou até mim e sorriu antes de dar um tapinha em meu ombro com sua mão grande. Muito obrigado pelo que aconteceu antes. Gaguejou o voluntário ao meu lado. Eu não fiz nada. Foi nosso Ingnin que fez. Eu só tive sorte de estar lá. De qualquer modo, obrigado por vir. Tenho certeza que o Ingnin ficará feliz, e tenho certeza de que sua voz vai alcançá-lo. O homem de grande porte encarou o horizonte e logo ouvimos um som. Monstros de outro mundo, vindos de além das paredes, correram na nossa direção rugindo. A terra começou a tremer e eu franzi a testa para os rugidos dos monstros. No entanto, tive que morder os lábios e ser corajosa, porque essa batalha é extremamente importante para a humanidade. O voluntário ao meu lado soltou um grito assustado e assumiu posição com sua lança, mas certamente todos sentiam o mesmo que ele. Proteger Lindell significava proteger a luz do continente, mas a questão era: podemos vencer? A humanidade realmente poderia vencer esses estranhos monstros? O dragão sagrado, guardião do país democrático, estava voando em círculos acima de nós, envolto em uma energia esverdeada. Enquanto isso, o símbolo de Benigor estava olhando para sua cidade natal com hostilidade, usando uma meia máscara corrompida. Ele era a luz do continente, e o perdemos. Considerando isso, será que realmente poderíamos superar essa crise? Minha cabeça foi preenchida por pensamentos inúteis à medida que os inimigos se aproximavam. Minha forte fé e crença foram substituídas por medo e ansiedade. Minhas pernas tremiam vigorosamente, e comecei a suar frio com a visão horrível. Meus ouvidos começaram a zumbir também, e o zumbido ficou tão alto que eu gritei furiosamente. Boron! 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 O zumbido nos meus ouvidos foi sobrepujado por explosões. Não fomos atacados por magia, mas antes que eu pudesse me recompor, ouvi o rugido de alguém. Preparem-se para a batalha. Preparem-se para a batalha. Minha expressão estava estranha enquanto eu tentava me recompor ao máximo, mas decidi abandonar essa ideia quando gritei a plenos pulmões. Preparem-se para a batalha. Preparem-se para a batalha. Gritei tão alto que as pessoas começaram a olhar para mim. Não é exagero dizer que estava tentando vigorosamente melhorar o moral das tropas. Também parecia mais desesperada do que relaxada quando comecei a gritar, mas segurei minha arma com ainda mais firmeza. O grito do homem de grande porte me fez sentir melhor por alguma razão. Você foi afetado pelo atributo lendário, grito de moral.
Suas estatísticas foram aumentadas consideravelmente temporariamente. Ah! Não conseguia entender as emoções que surgiam em mim, então olhei para o homem de grande porte ao meu lado em descrença. Tenho certeza que vamos vencer. Ele murmurou. E assim começou a batalha que decidiria o destino do continente começou. Regressor Instruction capítulo 513, chegamos rápido demais. Bem, não importa de qualquer maneira. Sei que Leiji logo agirá, mas isso não importa muito porque se aproximar deles enquanto eles ainda estavam se preparando para lutar não era uma ideia tão ruim. Teria que ajustar os detalhes, de qualquer forma. Os humanos simplesmente tinham que se defender e procurar uma oportunidade para atacar, mas o exército demônios tinha que considerar muitas coisas. Minha batalha com Kim Sung não aconteceria tão facilmente, então tenho que garantir que a jornada até ela fosse tranquila. Obviamente, tenho que garantir que os humanos não sofressem danos muito sérios. A trama é basicamente essa: eu faria Kim Sung correr por toda parte para que ele ficasse exausto, e nos encontraríamos emocionantemente no lugar onde deveríamos nos encontrar. Parece ótimo na teoria, mas é mais fácil falar do que fazer. Há diversos elementos incertos, então devo ser extremamente cauteloso. Para ser honesto, fiquei preocupado porque há tantas variáveis. Cheguei até a duvidar se meu plano realmente daria certo, mas à medida que nos aproximávamos de Lindell, vi uma cena que me fez assentir. Usei o olho da mente para ver mais de perto o exército humano, a condição deles, a localização onde os reforços estavam escondidos e a formação particularmente compacta. Aparentemente não é possível conseguir muita informação dessas coisas. No entanto, eu vi muitas coisas com apenas um olhar. Como esperado da Ji Noona. É um palco para mim. Então ela sabia o tempo todo. Isso realmente dá um pouco de arrepio. Não é estranho que ela seja perspicaz. Afinal, ela foi uma vilã junto com o lixo mascarado em sua vida passada. A personalidade dela também é parecida com a minha, e como tínhamos trabalhado em muitos projetos antes desse incidente, não seria estranho se ela ainda não tivesse notado. Contudo, o palco, cenário perfeito era tão perfeito que me pegou de surpresa. Eu sabia o que ela queria, e ela sabia o que eu queria, basicamente isso. Ela reuniu aqueles que teriam que morrer em um só lugar, garantindo que seus aliados não sofressem tantos danos. O setor onde eu tinha que enviar mais tropas tinha defesas melhores, enquanto o setor pelo qual eu tinha que avançar definitivamente se abriria como uma porta automática para mim. Ademais, ela também armou armadilhas para os demônios que eu tinha que matar aqui, então sinto que ela realmente sabia o que eu queria e preparou as coisas de acordo com meus desejos. Eu não estava certa do que você queria, então preparei tudo o que pude. É como se ela estivesse me entregando um par de pauzinhos depois de preparar uma refeição de dar água na boca. Era o mesmo caso para Kim Sung. Tenho certeza de que ele se moverá separadamente como uma unidade de apoio e posso ver que a própria Leiji assumiria o controle da bomba tática chamada Kim Sung. Claro, ela não seria tão eficiente quanto eu porque ela não tem o olho da mente. As ordens que ela poderia dar a Kim Sung definitivamente seriam limitadas, mas eu queria gritar em êxtase quando percebi que ela ainda poderia levar Kim Sung até minha localização. Foi quando percebi que não precisava pensar em coisas complicadas. É assim que você planeja as coisas. Fiquei surpreso com a qualidade da produção, e estava ansioso pelo palco, cenário que ela havia preparado para mim. Minha dor de cabeça se foi, e me sinto revigorado. Lonoveira, minha nova secretária, notou meu sorriso e disse. Orientador Lee Ki-long. Sim, senhorita Lonoveira. O que você vai fazer? Não seria bom se você dissesse algo aqui, mantendo a postura. Se é uma guerra de propaganda. Não, não é necessário. Eu teria oferecido várias cartas de negociação, mas ser um ser perverso que não tem capacidade de manter uma conversa adequada deve ser mais eficaz aqui. Como esperado. Você quer vê-los o mais rápido possível? Claro que sim. Eu trabalhei muito nisso. Sim, estive esperando ansiosamente por este momento. Passamos muito tempo nos preparando, então sinto pressão para finalizar isso. Não posso decepcionar demônios como você. Preciso trazer resultados para que os demônios possam voltar para o inferno aliviados. Já estamos satisfeitos, orientador Lee Ki-long. Sempre que considero todas as coisas que você fez. Ah! Mesmo que seja verdade,
Não seria melhor se o final também fosse fenomenal? Por favor, transmita essa mensagem aos demônios. Certifique-se de que eles estejam cientes de quando recuar e voltar ao inferno, para que não experimentem a mesma coisa que o Sr. Donovan passou. E por favor, diga a eles para completarem as missões que lhes dei separadamente. Entendido, orientador Lee Ki-long. Isso está me deixando nervoso. Tenho diversos motivos para sorrir, mas me sinto nervoso por algum motivo. Será que isso é o que as pessoas de uma empresa de jogos sentem sempre que estão prestes a lançar um novo jogo grande? Meu coração batia loucamente contra meu peito e fiquei sem ar ao pensar em filmar algo com Kim Sung. O motivo é um pouco diferente, mas os demônios aqui provavelmente sentiam o mesmo. Os atores da 27ª Legião estavam nervosos. Eles acumularam resultados suficientes, mas também queriam finalizar esse arco adequadamente. Eles pareciam atores que estavam esperando a vez deles em uma filmagem importante. Pelo menos eles parecem um pouco melhores do que eles. Os humanos sabiam que estavam prestes a lutar contra os demônios da 27ª Legião, e estavam além de apavorados. Eu até vi alguém tremendo incessantemente com uma expressão extremamente pálida. É claro que havia pessoas corajosas o suficiente para se manterem firmes enquanto empunhavam suas espadas, mas acredito que elas também estavam apavoradas. Comecei a me perguntar se uma guerra realmente estava prestes a começar, mas uma voz alta interrompeu minha linha de pensamento. Preparem-se para a batalha. Preparem-se para a batalha. Park Deok-gu bateu em seu escudo com o punho com uma expressão estranha, mas ele gritava a plenos pulmões. Preparem-se para a batalha. Preparem-se para a batalha. Você foi afetado pelo atributo lendário, grito de moral. Suas estatísticas foram aumentadas consideravelmente temporariamente. Uau, Park Deok-gu. Ele é meu irmão mais novo, então fiquei feliz em ver sua evolução. Comecei a sorrir enquanto o observava. Você realmente evoluiu muito. Ei, porco, seu Young está orgulhoso de você. Estou realmente orgulhoso. Park Deok-gu elevou o moral das tropas apavoradas da União Continental e também lhes deu um buff. Está claro que Kim Il-sung não foi o único que evoluiu durante tudo isso. O escudo de carne também evoluiu ao ponto de finalmente poder liderar seu próprio grupo de aventureiros. Claro, o mesmo vale para os outros. Olhei para as pessoas abaixo de mim usando o olho da mente e vi que toda a raça humana parecia ter ficado mais forte de maneira geral. Além da Guilda Azul, os clãs pequenos a médios sem nome e os soldados do país democrático haviam evoluído muito. Só posso imaginar as experiências que eles tiveram que passar para melhorar tão rapidamente. Suas mentes também haviam amadurecido. Jungaia havia se tornado mais obediente, enquanto Helena parecia ter se tornado estoica. Shaira também parecia ter aprendido a pensar de forma mais racional, enquanto Kazugano Yuno parecia ter se tornado um pouco mais independente do que antes. Definitivamente ainda estavam aquém se eu comparasse com suas vidas passadas, mas a humanidade estava atualmente forte o suficiente para deter uma divisão da 27ª Legião. Levantei minha mão e revelei um sorriso malévolo. As tropas da União Continental ficaram quietas enquanto o exército de demônios marchava cada vez mais perto de Lindell. Os altos sacerdotes do exército usaram seus próprios métodos para aumentar a moral dos demônios. E finalmente, o exército de demônios chegou perto o suficiente de Lindell. Matem esses humanos irritantes, ordenei, e logo os demônios rugiram. A cacofonia de rugidos fez a terra tremer enquanto todo o exército de demônios avançava em direção aos muros de Lindell. Roar. Grrrrrrrr. Me pergunto quanto tempo vão resistir. Os muros de Lindell não são tão fortes porque não tinham uma localização como a de Castle Rock, e também deveria ser a cidade inicial para aventureiros desde o surgimento das masmorras de tutorial. Tenho certeza de que eles podem resistir por um tempo, contanto que a Federação mande mana nos muros, mas Lindell não era tão boa para cerco. Mandem mais mana nos muros. Temos que aguentar o máximo que pudermos. Não podemos deixá-los passar. Esses humanos irritantes estão realmente enlouquecendo. Onde está o herói que resistirá ao golpe do alto sacerdote, Balitos? Ah! Vou transformá-los em carne moída. Enviem reforços para a região oeste o mais rápido possível. Rápido. Não podemos deixá-los passar. Ah! Roar! Deus Abenigor está conosco. O espadachim da luz está conosco.
Está rapidamente violento. Caramba! A União Continental provavelmente estava pensando que eles poderiam impedir que os demônios se aventurassem além dos muros, mas isso era impossível em Lindell. Não importava quão bom fosse o comandante encarregado da defesa do cerco. Em algum momento, eles seriam forçados a desistir dos muros ou ceder os muros para matar os demônios abaixo. Tenho certeza de que ambos os lados tinham o mesmo pensamento em mente. Era uma batalha de larga escala sem precedentes. Uma batalha dentro de Lindell era inevitável, e era exatamente por isso que essa batalha era importante. Essa batalha determinaria o número de soldados que iriam lutar na batalha principal. Claro, eles não precisavam estar extremamente desesperados aqui, mas tinham que lutar com essa determinação sem serem descuidados. O campo de batalha logo se tornou caótico. Eles estavam claramente mostrando essa determinação enquanto lutavam. Cara, porque eles estão lutando tão intensamente que estou realmente arrepiado. Enquanto isso, uma determinada região de Lindell tinha uma alta proporção de aventureiras e demônios. A batalha entre eles parecia mais feroz do que em qualquer outra região. Deus abenigore. Aniquile esses demônios sujos. Esses humanos sujos que não sabem o seu lugar realmente ousam me ferir. Saibam o seu lugar, humanos ignorantes e estúpidos. Morram. Demônios. É uma humilhação estar sob o mesmo céu que vocês, seres imundos. Soldados, não dêem trégua a eles. A luz e a justiça ainda existem, e precisamos mostrá-las a esses demônios. Elune. Por favor, aniquile esses demônios. São os que têm que desaparecer desta terra vadias. Não recuem. Prolifere, ó, trevas da legião. Morram. Morram. Ah! Lancem feitiço. Apressem-se. Queimem eles com o poder divino. Usem suas poções apenas em ferimentos graves. Devem tratar qualquer ferimento, pessoal. Nem pensem em voltar para o inferno, demônios. Lutem até a morte. Sabem que vão morrer se não voltarem para o inferno, certo? Não faço ideia do porquê eles estavam tão ferozes, mesmo que a batalha tivesse acabado de começar. Porém, rapidamente ficou claro que estavam tentando preparar para que eu me tornasse o personagem principal dessa batalha. Os aventureiros aqui definitivamente tinham um poderoso sacerdote com eles, porque eu podia ver flashes de luz a cada grito feroz para aniquilar os demônios. Queria ver a classe do sacerdote, mas tenho que me concentrar nas outras regiões do campo de batalha, então não tenho luxo para fazer isso. A região onde os altos sacerdotes estavam localizados era obviamente o palco principal da Batalha de Lindell. Como esperado, vi uma variedade de cenas. Balitos, Rimura e alguns altos sacerdotes estavam lá para mostrar sua presença avassaladora. Os magos estavam bloqueando os grandes tentáculos de Rimura, enquanto Balitos, que estava agindo como se apreciasse carne humana, estava parado calmamente no campo de batalha com uma enorme faca de cozinha na mão. Os outros altos sacerdotes também estavam oprimindo a União Continental com suas habilidades únicas. Neste ponto, já sabia quem viria como reforço. Era um espadachim percorrendo o campo de batalha com uma espada. Yunsung. Yunsung deve ser levado ao limite. Preciso fazer ele gastar sua resistência. Preciso fazer com que ele gaste pelo menos metade de sua resistência humana de qualquer maneira necessária. Caso contrário, meu corpo fraco não teria chance contra ele. Uau, nosso Yunsung está lutando muito. Aguente firme. Você consegue. Bom trabalho. Isso aí. Regressor Instruction capítulo 514. Segundo Belial, o soberano de muitos grandes demônios, é praticamente impossível para mim usar todo o seu poder. Ele poderia me injetar à força uma grande quantidade de mana, mas o problema é que eu não posso realmente usar essa mana por muito tempo. Sou capaz de usar uma pequena parte dessa mana, e ela só duraria por 1 minuto. Eu ficaria mais forte, mas o aumento de poder não seria suficiente para eu enfrentar o Yunsung. Merda, Lorde Pestilento das Trevas, Semi-Mítico, uma classe especial concedida por Belial, o comandante da 27ª Legião dos 72 Lordes Demônios, essencialmente, é uma ramificação de Mago Negro, e permite que o possuidor da classe controle pragas demoníacas que não podem ser purificadas com o poder divino comum. A classe possui algumas habilidades únicas, mas elas não estão disponíveis devido à baixa proficiência da classe. A inteligência aumentou em 7. E a magia aumentou em 10. Você tem conhecimento de pragas e veneno.
A classe semimítica, alquimista da luz, será desativada ao ativar o Lorde Pestilento das Trevas usando a habilidade única, troca de classe. Minha classe exigia que eu atuasse como parte da retaguarda para enfraquecer os inimigos. Não dá para considerá-la uma classe do tipo combate, então não é tão boa assim. Contudo, eu seria extremamente poderoso desde que algumas condições fossem cumpridas. Pessoalmente, estou satisfeito com a classe. O nome da classe é Lorde Pestilento, mas é uma ramificação de Mago Negro, então eu também posso usar magia negra básica. De acordo com a descrição da classe, aparentemente posso manipular pragas, que não são diferentes de armas biológicas. Ou seja, essa classe é perfeita para mim. Claro, não sou poderoso ao ponto para usar magias, feitiços que matariam instantaneamente as pessoas ao serem inaladas ou ao contato com a pele, mas minhas pragas ainda podem transformá-los em mortos-vivos após um certo período de tempo, ou também poderia fazer com que a pele apodrecesse ao contato com minhas pragas. Entretanto, as coisas mudariam drasticamente se a suposição de que minhas pragas se tornariam extremamente poderosas usando a mana de Belial fosse verdadeira. Afinal, seria capaz de romper a maioria de suas defesas e também seria capaz de controlar os demônios de alto escalão. Claro, ainda não posso aguentar muito contra Qin Sung. Falando em Qin Sung, o vi pulando pelo campo de batalha. Feitiços e ataques comuns não conseguiam atravessar a mana que envolvia seu corpo. Tenho certeza de que muitas pessoas riam dele, por sempre estar protegido por uma camada de mana, mas a fina camada de mana em torno do Qin Sung é mais resistente do que um tanque. Claro, também aumenta sua resistência mágica. Conhecimento avançado de gerenciamento de magia. Uma passiva básica que os aventureiros de alto nível possuem, e as habilidades de gerenciamento de Qin Sung já tinham superado os padrões humanos. Seu escudo pessoal podia suportar a maioria dos feitiços, ataques indiretos ou até debuffs, então uma passiva bem útil. Ele também usava uma armadura leve, e se movia pelo campo de batalha como se já estivesse acostumado a usar uma armadura leve. Não consigo entender por que ele estava usando armadura leve mesmo tendo mana suficiente para manter seu escudo pessoal durante toda a batalha. Isso faz parte dos traumas dele. Se nosso adorável regressor também tivesse perdido para um lixo pestilento em sua vida passada. Entendo por que ele está agindo assim. Isso também é a melhor maneira de garantir que ele permanecesse protegido de todos os tipos de ataques. Acho que seria impossível romper as defesas atuais do Qin Sung, mesmo com o poder de Belial. Posso romper seu escudo pessoal usando ataques físicos, mas não seria tão fácil. Não seria exagero dizer que Qin Sung é meu inimigo natural. Uau, como ele pode ser tão rápido! Qin Sung pulava para cá e para lá como Hong Jiudong, mas é claro, a velocidade sempre fora sua maior força. Ele é um espadachim bem equilibrado, mas é famoso por ser um espadachim extremamente rápido. Sim, ele é muito rápido. Os aventureiros de baixo nível nem conseguiam vê-lo. Um espadachim veloz como ele poderia eliminar os demônios antes mesmo que pudessem usar convocação reversa para retornar ao inferno. Estou fazendo o meu melhor para pressionar Qin Sung, mas ele é realmente impressionante. Onde quer que a ajuda fosse necessária, ele apareceria e brandia sua espada. Não tinha nem se passado tanto tempo desde que ele apareceu na linha de frente, mas ele já mandou de volta ao inferno alguns atores importantes. Se Qin Sung fosse o boss final de uma masmorra, e eu fosse um conquistador de masmorras, chegaria à conclusão de que conquistar a masmorra de Qin Sung era impossível. Ele é tão impressionante que eu tive que esfregar meus olhos apenas para ter certeza de que não estava sob uma ilusão ou algo assim. Senhorita de Elogia, não fique parada. Use seu sopro pestilento nele. N não é sopro pestilento. Pensei que você já estivesse acostumada com isso agora. Sopro pestilento. Por favor, não chame de sopro pestilento, por favor. Dialogia protestou, mas ainda assim fez uma respiração profunda. Ela soltou um sopro curto e penetrante que voou em direção a Qin Sung, mas acabou atingindo o chão. Passou por ele como se Dialogia tivesse errado. Parece que Qin Sung está de olho, mesmo que no momento esteja lutando contra um alto sacerdote. Ele é um monstro. Murmurei involuntariamente. O lixo mascarado de sua vida passada era incrível, certo? Fiquei curioso sobre como conseguiram encurralar Qin Sung a ponto que ficasse traumatizado. É bem óbvio.
Não tem outro método além desse. Provavelmente pegaram as pessoas que Kim Il-sung valorizava como reféns ou o fizeram sofrer mentalmente usando feitiços maléficos e sujos. Além disso, não poderiam ter encurralado Kim Il-sung de outra forma. Pensei em usar esse método também, mas o desfecho não precisa desse tipo de cena. Na verdade, o próprio Kim Il-sung é o refém. Seria difícil para mim ter uma chance contra ele se eu não usasse esse truque, e por isso é importante esgotar Kim Il-sung. Olhei para Kim Il-sung mais uma vez e vi que ele estava cometendo alguns erros. Porém, não é sua culpa. Nossa, Ji-Noona está lutando. É culpa da lei Ji-Ji. Não é assim que se executa a tática Kim Il-sung, mas bem, acho que é compreensível. Além de ter dificuldade com os detalhes, a entrega de informações de Lei Ji também é lenta. Ela estava tão lenta que Kim Il-sung estava se movendo mais rápido do que seus pensamentos. Tenho certeza de que era o caso, pois via Kim Il-sung parando de vez em quando mudando de direção repentinamente. No geral, seu caminho era ruim. Lei Ji com certeza deve estar frustrada, pois a tática Kim Il-sung não estava funcionando como ela pretendia. Honestamente, a maior razão pela qual eu podia executar a tática Kim Il-sung eram meus olhos, não minha mente. Meu cérebro não conseguia enxergar os detalhes, mas meu olho da mente me permitia ver todo o campo de batalha. A percepção da Lei Ji é melhor que a minha, mas ela não tem meus olhos, que conseguem extrair 1 tonelada de informações de uma vez. Claro, ela é capaz de extrair informações por conta própria, mas definitivamente há uma grande diferença entre ela e eu. Kim Il-sung estava trazendo resultados, mas franzia a testa. Instantaneamente sob seus pensamentos, ele provavelmente estava pensando algo com: não é isso. Ou: eu preciso do Sr. Ki-Leong. Um carro de luxo se sairia melhor nas mãos de um motorista experiente. Não estou realmente criticando-a por não conseguir executar a tática Kim Il-sung corretamente, porque sua incapacidade de fazê-lo estava, na verdade, a meu favor. Como Lei Ji não conseguia captar todos os detalhes do campo de batalha em constante mudança, ela decidiu fazer várias coisas ao mesmo tempo. Lei Ji enviava coordenadas a Kim Il-sung, onde um alvo que precisava ser eliminado poderia ser encontrado, mas a batalha estava em constante mudança, então Kim Il-sung frequentemente ficava correndo em círculos. Por exemplo, Kim Il-sung recebeu uma ordem para eliminar um alto sacerdote perto da base, mas o alto sacerdote já havia voltado ao inferno antes mesmo de Kim Il-sung chegar ao destino. Kim Il-sung também recebeu uma ordem para derrotar os flanqueadores que ameaçavam a retaguarda, mas ao chegar às coordenadas, os tanques já haviam garantido o perímetro. Ele nem sempre estava correndo em círculos, mas estava ficando exausto porque as ordens frequentemente eram imprecisas. Ele parecia tão cansado que me sentia envergonhado pelo pensamento de fazê-lo correr por 8 horas. Ainda nem haviam passado 3 horas desde que ele começou a lutar, mas ele já aparenta estar extremamente cansado. TSK. A tática Kim Il-sung é extremamente forte, então ele não tinha escolha senão permanecer no campo de batalha. Se não fosse por Kim Il-sung, os muros de Lindell teriam caído há muito tempo. Ele era simplesmente impressionante. Uf, uf, uf. A cabeça dele estava coberta de suor. Ele estava tentando recuperar o fôlego, então nem tinha o luxo de limpar o sangue do rosto. Ele corria constantemente para equilibrar o campo de batalha. O tempo passou e ele ficou ainda mais exausto. Uf, uf. Momentos depois, Kim Il-sung removeu sua armadura mágica para economizar mana. Como resultado, feridas começaram a aparecer em seu corpo. Obviamente, os ferimentos não eram tão sérios, então não estava realmente preocupado com ele. No entanto, essas feridas definitivamente o deixariam desconfortável. O poder divino que ele recebia dos sacerdotes o curava, mas esses ferimentos ainda consumiam sua resistência. Por favor, use o sopro pestilento. O tipo penetrante. Falei que não se chama sopro pestilento, uf. Boron. Espera, por que você realmente o acertou? Você me disse para disparar. Você não deveria machucá-lo. Meu objetivo é deixá-lo um pouco mais exausto, mas você realmente o acertou. Eu também não queria dispará-lo. Só fiz porque você me disse para fazer. Ataques como sopro pestilento eu não quero usá-los. Felizmente, acho que ele não se machucou. Ele se moveu para desviar,
Mas acho que ele bloqueou com a espada. Acho que isso não afetará os movimentos dele. Senhorita de Elogia. Por favor, certifique-se de quase não acertá-lo. Estou fazendo o meu melhor. Kim Sung estava fadado a perder o foco quanto mais exausto ficava, seus sentidos afiados também. Eu acho que está na hora de mandá-lo se retirar. Ele respirava pesadamente e parecia estar se esforçando para ir além de seus limites. Eu teria dado a ele tempo para descansar, pois o método de pegar e largar é um dos métodos mais eficientes para lutar em uma guerra, mas é absolutamente impossível fazer Kim Sung recuar. Diante disso, comecei a arrumar minha roupa e máscara. Esse é o meu sinal para entrar. Lei Ji não está me dizendo para entrar pelos muros em ruínas. Certamente os muros em ruínas serviriam como distração para as tropas da União Continental, então eu entraria em Lindeu pelo outro lado. Tenho dragão pestilento, então um muro é inútil contra mim. Enfim, meu plano é entrar em Lindeu pelo noroeste, onde os sistemas de defesa antiaérea estavam desativados. Não esqueça de agir como se realmente tivesse uma praga. O roteiro diz que você precisa rugir depois de descer. Quero que você roar um som parecido com isso. Por favor. Está bem, vamos deixar a parte do rugido de lado. É lamentável, então por favor, apenas uive mais alto do que o normal. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. O cenário estava ótimo, e já haviam se passado 4 horas desde o início da batalha. As coisas progrediram mais rápido do que o esperado, mas tudo porque todos estavam exaustos tanto fisicamente quanto mentalmente. Os asses da União Continental, como Shaira e os membros da Guilda Azul, estavam atualmente lutando contra altos sacerdotes. As tropas antiaéreas estavam ausentes do muro noroeste, então é a oportunidade perfeita para eu fazer a minha entrada. Deixei a sala de situação e coloquei minha meia máscara. Não podia permitir que o público visse a cena vergonhosa de eu lutando para subir em cima de Dialogia, então Dialogia abaixou a cabeça insatisfeita, o que me permitiu subir facilmente em cima dela. Grá! Parece que ela realmente não queria rugir, pois uivou ainda mais alto do que o normal. Quando todos os olhos pousaram sobre nós, Dialogia bateu as asas e voou pelos céus de Lindel. Pude ver o desespero em suas faces. É um pouco engraçado vê-los nos olhando incrédulos, mas posso entender seus sentimentos. Afinal, havia pessoas aqui que estavam vendo a aparência atual de Dialogia pela primeira vez. Houve um estrondo alto quando Dialogia pousou na praça da cidade de Lindel. Já havia se passado um bom tempo desde que Lindel foi invadida por inimigos, mas dessa vez o invasor é muito mais poderoso do que qualquer invasor anterior. O dragão pestilento esmagou a casa da Guilda Azul e varreu sua cauda grande pela praça da cidade, devastando tudo. Em seguida, usando suas grandes garras, subiu na alta torre do relógio e rugiu para a pequena mas ardente centelha da humanidade. Ruá! Pensei que você não ia rugir. N/T. Hong Jeodong é considerado Robin Hood coreano. Regressor Instruction capítulo 515. Fiquei um pouco desconcertado, mas não podia demonstrar. Me perguntei se a habilidade de atuação de Dialogia era a mesma de Kiri, mas pude notar que ela é um pouco pior, pois transparecia o que sentia. Ela sabe o que disse, mas involuntariamente, começou a rugir. Ela não disse nada porque o que fez foi tão embaraçoso quanto chamar a professora de mãe. Normalmente, a provocaria, mas preciso dela, então guardei meu comentário para mim. Ademais, no momento é mais importante apoiá-la sem dizer nada. Ponto. Então, isso. Não vou dizer mais nada, por favor se prepare. O que? Está vindo, então se prepare. Você quer dizer? Livre-se das coisas ao nosso redor. Ah, certo. Ações falam mais alto do que palavras. Dialogia meio que sabia o que eu estava pensando, então ela soltou seu sopro pestilento nos arredores. Os edifícios altos desabaram tão facilmente que parecia que a sólida Lindel que eu vinha vendo até agora era toda uma mentira. Crack! Boom! Ah, aquele restaurante servia uma comida realmente boa. Os prédios e os lugares onde fiz boas lembranças desabavam. Lembro-me de que aquele café e bar também eram bons. Caramba, que pena. Até mesmo o símbolo de Lindel. Realmente eu não gostava dessa estátua. Os edifícios antigos também começaram a desabar. Isso vai levar tempo para restaurar. Se eu exagerasse um pouco,
Um cesto de Lindeu desmoronou num piscar de olhos. Muitas pessoas nos olhavam enquanto devastávamos uma parte de Lindeu em questão de segundos. Alguns deles pareciam ter perdido tudo. Da praça da cidade à casa da guilda, tudo foi destruído, e tenho certeza de que foi uma visão surreal, especialmente para os habitantes de Lindeu. Quem ficaria calmo após ver sua cidade ser devastada bem diante dos olhos? Eles obviamente estavam furiosos e amargurados. Algumas pessoas emocionais se juntaram à batalha mordendo os lábios. Me senti um pouco mal, mas eu não. Nós precisávamos que isso acontecesse para o nosso projeto. No entanto, não estávamos fazendo isso apenas para deixar uma grande cicatriz em Lindeu, mas também queríamos impedir que Kirnaung usasse o terreno a seu favor. Se aquele espadachim esquilo tivesse lugares para se esconder, não seria capaz de lutar contra ele adequadamente. Não importava mesmo se eu tivesse o olho da mente, pois ele seria rápido demais para eu localizá-lo. Bom. Ótimo. Com certeza posso garantir minha própria rota de fuga com um catalisador, e felizmente, consegui um monte de catalisadores dos demônios. Ainda assim, não posso deixar de sentir nervosismo, pois sei que a humanidade ainda não perdeu a esperança, apesar de sua situação. Também estou nervoso pensando na possibilidade da Ginoona estar conspirando com Dialogia. As tropas externas estavam ocupadas com a onda de demônios. As forças reservas também estavam ocupadas, então ninguém poderia me parar aqui. Além disso, não faria sentido para a equipe de suprimentos ou as tropas restantes enfrentarem Dialogia ou Onkyong. Porém, também não faz sentido que eles simplesmente permitissem que Dialogia usasse seu sopro pestilento especial para destruir a cidade. O fato de nos permitirem entrar tão facilmente significa que a União Continental tem um truque na manga. Infelizmente, já havia deduzido o truque deles. Se prepare. Onde? O muro. No lado sudeste, para ser exato. Apenas inspire, mas não solte. Você está me dizendo para disparar meu sopro naqueles humanos? As pessoas lá são as que podemos matar. Desde quando você começou a gostar tanto dos humanos? E você não me ouviu? Eu não te disse para disparar, apenas disse para você inspirar. Então o que você quer dizer exatamente com isso? Abaixo do seu 6. Dispare em um cone. Merda. Você deveria ter me dito antes. Daqui para frente, não diga nada, não pense em nada. Apenas ouça minhas ordens, e quero que você tome decisões apenas quando eu mandar. GRRR. Dialogia deve ter concordado porque ela virou a cabeça silenciosamente. Entretanto, ainda aparentava estar um pouco ansiosa enquanto inalava e preparava seu sopro pestilento. Ela não conseguia ver, mas tenho certeza de que ela sabia o que eu estava tentando dizer. Dialogia é um dragão, mas ela tem pontos cegos, especialmente contra algo pequeno, mas extremamente rápido. Se não fosse por mim, ela não o teria notado. Como esperado, o vi caminhando entre os destroços e a fumaça. Caramba, bom te ver, Hyunsung. Hyunsung mordia os lábios, mas seu rosto estava determinado. Infelizmente, não havia sinal de exaustão que ele mostrou antes. Parecia que ele estava sendo movido pela determinação de me salvar, e essa determinação na verdade me fez sentir mal. No entanto, o sentimento foi apenas temporário. Quando ele começou a correr em minha direção com quase nenhum ferimento, passei a ficar nervoso. Comecei a pensar nas coisas que estavam prestes a acontecer e na minha situação atual enquanto batia na minha coxa com o dedo. O sopro de Dialogia não é tão eficaz em penetrar defesas sólidas, então não era capaz de remover a armadura mágica de Hyunsung. Porém, tenho certeza que podemos esgotar sua resistência, mas não adianta muito. O que eu devo? Não me faça perguntas, pois não tenho tempo para responder. Voe. Enquanto voa até o edifício mais alto, trace uma linha com base nas coordenadas que dei. Certo. Definitivamente vale a pena tentar. Eu poderia escrever Regressor Instruction Manual, então não havia a necessidade de escrever Dialogia Instruction Manual. Dialogia voou rapidamente como um esquilo. Obviamente, ela não parecia tão fofa quanto um esquilo voador porque era muito pesada. Ela saltou no ar, e a torre do relógio desabou. O vento gerado por suas asas era forte ao ponto de destruir os edifícios que ainda estavam de pé de alguma maneira. Além disso, ela também estava soltando seu sopro para restringir os movimentos de Hyunsung.
Roa! Pude ver para onde Kim Il-sung iria se mover. Estalei os dedos depois de espalhar catalisadores no caminho que eu tinha traçado antes. Para ser exato, os catalisadores eram itens sintetizados feitos de ossos de dragão e ossos de demônio. Usei-os para interromper os movimentos de Kim Il-sung, mas também na tentativa de mantê-lo no lugar. Crack! Belos visuais. Quando eu ainda era alquimista da luz, não conseguia usar meus catalisadores após uma certa distância, mas a distância mudou depois que me tornei Lorde Pestilento das Trevas. Os ossos que preenchiam as ruínas de Lindel eram uma visão impressionante enquanto um grande braço feito de ossos emergia para agarrar Kim Il-sung. Eu também lancei alguns esqueletos mortos-vivos, então definitivamente poderia dizer que consegui criar uma masmorra. Crack! Crack! Boom! A palma ossuda bateu no chão ou se balançava. Os esqueletos se desfizeram ao serem atingidos pela palma. Caram! Bah! Uma visão e tanto de se ver. Um ser humano cercado por esqueletos enquanto enfrentava um braço ossudo do tamanho de um edifício. E ainda mais impressionante considerando que centenas desses braços o cercavam. Kim Il-sung abriu caminho através da onda de ossos, que era tão avassaladora quanto um desastre como se estivesse surfando em ondas. Diante de tal cena, meu queixo caiu. Ele bloqueava o que não conseguia desviar e destruía o que não conseguia bloquear. Já imaginava que Kim Il-sung era forte o suficiente para destruir os ossos, mas não esperava que fossem aniquilados com tanta facilidade. O triunfo que pensei que me daria algum tempo estava sendo destruído como se fossem pedaços de papel. Então, diante da cena, não posso deixar de franzir a testa. Não estou acostumado a usar as habilidades de Lorde Pestilento das coisas, mas ainda canalizei um feitiço. Uma fumaça fraca se formou ao redor da minha mão, e a praga que tomou a forma de um fantasma flutuou lentamente para longe da minha mão. Não podia se mover tão rápido, mas era pequena e furtiva. Não posso deixar isso continuar assim. Isso é inútil agora. Meu plano era infectar Kim Il-sung com essa praga e fazê-lo sofrer, porque essa era a maneira mais segura de infligir algum dano a ele. Infelizmente, ele ultrapassou o primeiro obstáculo como se estivesse tirando o doce de uma criança, arruinando meus planos. Isto é ruim. Eu não me importo mesmo se você tiver que usar o sopro nele ou o que for. Apenas certifique-se de que ele esteja pelo menos a 100 metros de distância de nós. Não ataque com suas garras e nem pense em dar uma cabeçada nele. Use apenas ataques à distância e, no pior dos casos, balance o seu rabo. Eu entendo. Mas, é mesmo possível desafiá-lo? Posso sentir que você ficou mais forte, mas esse é humano. Estou ocupado pensando agora, já que nosso primeiro plano não pode ser executado mais. Não importa o quanto eu pense nisso, ele é o problema. Se pudermos pará-lo por um pouco, posso criar uma cena mais bonita e horrível. As pessoas não apreciariam isso, pois seria impossível filmar uma cena emocionante se a câmera nem conseguisse capturar essa cena. Nesse ritmo, as pessoas só veriam Kim Il-sung pulando do nada e me acertando na cabeça. Se isso acontecesse, meu trabalho até agora seria em vão. Agarrei minha cabeça momentaneamente, sentindo preocupação. Sr. Ki-leong, de repente, Kim Il-sung gritou para mim. Ah! Isso! Eu sempre fui o melhor em me adaptar, então imediatamente criei uma diretriz sobre o que deveria fazer agora. Aag! Assim que agarrei minha cabeça como se estivesse sentindo uma dor excruciante, Dialogia parecia estar questionando se eu tinha enlouquecido, mas a reação de Kim Il-sung foi diferente. Esse sou eu, Il-sung. Minha voz. Você consegue ouvir minha voz? Oh meu, você soa tão desesperado. Sua voz. Sr. Ki-leong. Sr. Ki-leong. Você ainda está aí? Sr. Ki-leong. Abre os olhos. Por favor. Por favor. Oh, Caron. Sua voz é uma das vozes mais tristes que já ouvi. Estava claro que ele realmente queria que eu ouvisse sua voz, pois ele gritava comigo enquanto canalizava mana diretamente na frente da boca para amplificar sua voz. Eu vou. Eu vou até aí e te resgatar agora mesmo. Seus olhos também estavam fixos em mim. Esse cara. Ele ainda não se deu conta. É assim que você leva uma punhalada pelas costas, cara. Espere aí um pouco. Eu. Logo estarei aí. No entanto, parecia que ele não havia baixado a guarda. Aag! Eu gritei ainda mais alto porque precisava fazê-lo baixar a guarda.
Felizmente, meu grito o deixou ainda mais ansioso, criando mais tensão. Ele estava exausto e desesperado, então não estava olhando ao redor. Infelizmente, incidentes podem acontecer num piscar de olhos. Ele estava rompendo a onda de esqueletos usando apenas seu senso de combate, mas aparentemente, ele não percebeu o fantasma que mandei no seu rumo antes. Logo, vi Kim Sung mancando em seu caminho até mim. O fantasma penetrou com sucesso sua armadura mágica. Eu acho que sou realmente forte. Sério, como eu fiquei tão forte? Eu já fui um novato que não conseguia nem derrotar um único monstro da masmorra tutorial, mas já me tornei forte o suficiente para ferir a perna do regressor desperto. Meu coração se partiu com a visão, mas também me senti orgulhoso. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.